Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um episódio do podcast Sem Aspas, o podcast que aqui você tem voz e aqui não tem esse negócio de mimimi, aqui não tem censura, aqui o convidado fala tudo sem aspas. Mas primeiro, eu quero pedir para você que fique conosco até o final, mas para um pouquinho agora, tá vendo essa setinha aqui, ó? Vai lá, curta, comente e compartilhe. Nos apoie, nos ajude nesse projeto, que com certeza vai estar marcando algumas gerações com convidados que nós estamos trazendo aqui. E não obstante a isso, quero pedir para você, apoie o nosso projeto. Tá vendo esse link que está aqui, ó? Isso aqui é o do nosso, o nosso Pix. E também você que quer patrocinar esse projeto, segue aqui também o e-mail, entre em contato conosco através desse e-mail e fala com a nossa assessoria. Pessoal, hoje tenho certeza absoluta que esse episódio ele vai causar. Ele vai causar pelo seguinte, porque nós estamos recebendo agora um convidado, que eu já conheço ele há alguns anos, e ele não é um cara polêmico, ele é um cara verdadeiro. E a polêmica é gerada porque ele fala a verdade. E tem, no mundo acostumado a ouvir mentiras, quando você fala a verdade, você se torna polêmico. Ele é pastor, pai, esposo, um conhecedor profundo, não só da política internacional, como da política nacional e da política municipal. Um dos articuladores e fundadores da Frente Conservadora. Um dos organizadores principais dos movimentos ali no ano 2020, em meio à pandemia. Então você vai ouvir coisas que talvez você nunca ouviu da intimidade, dos bastidores, de ninguém nada menos do que quem? Jennifer Cresce, meu amigo de longas datas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Obrigado por você estar aqui para compartilhar um pouquinho da sua história, do seu conhecimento para o nosso público aqui do Sem Aspas Podcast. Rapaz, depois de uma apresentação dessa, eu estou até tremendo aqui com as pernas aqui. É muita responsabilidade. É claro que palavras vindas de você, Theo, um grande amigo, um irmão acima de tudo, eu sei que são verdadeiras, até porque você como cristão não mente, né? Exagerou um pouquinho, gente, ele exagerou um pouquinho, confesso. Mas para mim é uma grande honra, um prazer, quando você fez o contato, né? Reorganizei toda a minha agenda, porque estar aqui, entre aspas, é um motivo de muita alegria, muita satisfação, muita honra. E espero contribuir aí com o podcast, que tem sido aí muito comentado, né? O que ele falou é verdade. Curta, comente, compartilhe, porque vale a pena. Eu tenho acompanhado as entrevistas, é um podcast de muita qualidade e isso só torna a minha responsabilidade aumentada ainda mais nesse podcast. Vamos lá. É mais interessante, gente, que a ideia do nosso podcast é essa, é trazer problemas reais, de pessoas reais, com soluções reais. Porque às vezes você assiste muito podcast com artistas, né, Jennifer, pessoas de renome, que você não toca, você não conhece, que você não... Agora aqui o podcast, nosso podcast, são pessoas reais que trazem problemas reais. Começando, fala um pouquinho, quem é Jennifer Cresce? Jennifer Cresce, um cidadão comum, um pai de família, como você me apresentou, marido há 32 anos, casado com a mesma esposa, uma filha de 28 anos, arquiteta. É um cidadão comum que passou por 3 fases da vida, né, politicamente falando. A primeira delas é aquela fase que todo cidadão vê as coisas erradas, às vezes reclama, fica indignado e tal, mas vida que segue. Aí eu passei por uma segunda fase, que é aquela fase da crítica, aquela coisa mais contundente, mais contumaz. Foi quando eu comecei a participar dos programas de televisão aqui de Goiânia, de São Paulo e também das rádios. Então passei a ser um crítico, né, contundente daquilo que entendíamos que as situações que poderiam ser melhoradas. E a terceira fase, que eu passei para a fase da ação, quando até por conta da Frente Conservadora, o meu nome foi solicitado, né, eu coloquei o meu nome à disposição na última eleição como candidato a deputado estadual. Então a gente passa por 3 fases na vida. Mas sou um cidadão comum, indignado com alguns rumos que o país, que o estado e até mesmo o município tem tomado, e a gente vai falar com certeza um pouco mais sobre isso. Mas acima de tudo, um cristão convertido, salvo e alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa boa. Estão vendo aí, né, gente? O papo aqui vai ser bacana, bacana. Não sei se vocês sabem, o Jennifer também foi oficial do Exército, né, Jennifer? Foi oficial do Exército de 88 a 94. Servi em Brasília, na Polícia do Exército em Brasília. Participei, inclusive, do impeachment do ex-presidente Collor, na época.
Então tem algumas experiências nessa área também. Fui comandante da Polícia do Exército em Campinas, São Paulo. Campinas. Eu sou de São Paulo, né? Sou de São Caetano do Sul ali, mas em um determinado momento da minha vida eu morei em Sorocaba e depois eu morei em São Carlos. Então eu saí de Sorocaba para mexer com música, né? Que eu metido artista, né? Aí, mas só que eu fazia esse translado de Sorocaba para São Carlos. E no meio do caminho tinha quem? Campinas. Então não tem como, né? Não tem como. Pessoal, vamos começar aqui. Já vamos colocar o Jennifer em bons lençóis. Meu amigo Jennifer, fala para nós. O que esperar dessa gestão nacional que o nosso país está tendo? Às vezes, quando eu participo dos programas, perguntas similares a essas são feitas. E, às vezes, as respostas não são muito agradáveis aos ouvidos, né? Principalmente daqueles que apoiam o atual, que eu chamo, vou aproveitar aqui, né, o merchan aqui do sem aspas, né, mas entre aspas, né, desse desgoverno. Todos nós sabemos o processo que levou o atual descondenado à presidência. Discordamos desde quando começaram aqueles julgamentos, né, em que, ou melhor, a anulação, né, das sentenças transitadas em julgado em todas as instâncias. Então, nós não temos muito a esperar desse desgoverno. Já vista aí esses 1 ano e pouco, né, que ele está à frente do Executivo Nacional e principalmente agora nesses acontecimentos recentes aí da tragédia dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Aliás, um grande abraço, tem muitos amigos de Porto Alegre, Santo Ângelo, Santana do Livramento e várias cidades, né, do Rio Grande do Sul. Um abraço fraterno dos nossos irmãos. E a gente vê, né, o descaso, o descompromisso, a falta de empatia. Quer dizer, são várias situações que demonstram que esse desgoverno não tem apreço pelo povo brasileiro. Diferentemente, eu gostei muito da tua apresentação, né, que quando diz que esse podcast fala o que tem que ser falado. Já participei de vários outros em que é muito marketado, vou usar até um termo aqui, fazer um neologismo, né, em que as coisas são muito assim, muito bonitinhas, mas você não pode falar aquilo que você tem desejo de falar. E aqui a gente vai ter a liberdade. Então, um futuro nada promissor. A gente vê a economia piorando, desemprego aumentando, preços dos alimentos, dos combustíveis, enfim. E nós não temos um futuro promissor. Nós não temos um plano de governo, nós não temos perspectivas positivas. Ao contrário, aumentou agora mais um ministério, 39 ministérios, né? Depois criticam quando a gente fala que é o governo do Alibaba e os 40 ladrões. Falta só mais um. Que deve acontecer dentro mais algum tempo aí para frente. Então, futuro nada promissor, nós não temos boas expectativas, ao contrário, o que a gente vê que vem pela frente aí é um futuro nada promissor. É muito desanimador quando a gente vê esse atual desgoverno. Interessante que o Jeremy falou um negócio, gente, e vocês precisam ficar claros, que quando nós falamos que realmente o atual mandatário, ele não foi inocentado, tá? Fique bem claro isso. Não existe nenhuma sentença transitada e julgada inocentando dos crimes de corrupção. O que existe é uma manobra jurídica no qual identificou-se após várias ações dizendo que a vara de Curitiba era a vara natural das ações. Com o passar do tempo, depois de 2019, eu não sei o porquê. 5 anos depois. Né? Acordaram, não é mais, não pode ser mais em Curitiba. E devido a isso, o processo voltou do zero. Não existe, as provas estão lá. As provas não foram descaracterizadas. O grande problema é que devido à idade avançada do atual mandatário, não tem como você começar o processo novamente. Por quê? Porque a idade não permite mais. Mas se voltasse, ia dar no mesmo caso, é o que nós achamos. Então fique bem claro, não foi inocentado, tá? Foi uma manobra jurídica, mas isso é caso. Né? Só pegando o gancho, uma vez eu estava num debate, não vou falar aqui a televisão, né, para não fazer merchan, e quem estava debatendo comigo é um professor de grandes universidades, PUC, Universo, grande professor de direito de grandes e renomadas universidades. E eu fiz um desafio ao vivo. Falei, olha, professor, não só para o senhor que está aqui ao vivo no programa, mas eu desafio todos vocês que estão assistindo pela internet. Tinha mais de 5 mil pessoas assistindo ao vivo o programa. Falei, eu desafio desembargador, promotor de justiça, advogados, ordem dos advogados, que me apresentem uma sentença
que diz lá no resultado final, porque toda sentença o juiz ele Sim, ou acusa sim. ou inocenta. Então eu desafio aqui ao vivo. O condena ou inocenta. Isso, tanto o senhor que está aqui, professor, quanto desembargadores, promotores, enfim, procuradores, apresentarem a sentença inocentando o atual presidente. É claro que ninguém conseguiu, porque não existe, né? Então, que fique bem claro, né? Não há nenhuma absolvição. Sabe o Pablo Marçal? Lembra que eu lembro que uma vez ele estava no Pânico e ele lançou um desafio. Encontrem algum processo eu movendo contra alguém, né? Aí eu fiquei pensando, será que o atual mandatário ele teria coragem de sair e lançar assim, encontrem algum processo dizendo, mostrem todos os processos dizendo que eu sou inocente? Será que ele teria coragem? Não tem coragem, porque ele sabe qual é o resultado, né? Jennifer, você falou um assunto interessante, né? Estamos vendo os nossos irmãos, né, lá no Rio Grande do Sul passando por essa tragédia. E o que eu estou ouvindo de uma ministra aí, que a culpa é do Bolsonaro, que choveu por causa do Bolsonaro, tá fazendo calor é por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro internado, estavam falando que o Bolsonaro estava fazendo proselitismo político. Nós temos dois cenários. E eu vi alguns comentários em alguma outra rádio, né? E perguntaram assim para a convidada: faça um paralelo do governo, gerir essa crise com a crise anterior que foi a da pandemia. Você sabe o que ela falou? Eu vejo que o governo está saindo melhor na condução dessa crise do que a da crise anterior. Eu falei assim, pensei comigo, falei, gente, nós estamos falando de uma crise regional, que é uma crise, uma tragédia, mas ela comparou uma tragédia regional com uma tragédia global. A pergunta é, pelo que nós estamos vendo agora, a atuação do governo lá no Rio Grande do Sul, como seria esse governo se nós tivéssemos um problema, vamos inverter o papel, se fosse na época da pandemia? Primeiro temos que ser bem assim honestos, que é uma falsa equivalência querer comparar a tragédia, que é uma tragédia, né, centenas de pessoas desabrigadas, enfim, precisamos entrar no mérito, todos nós estamos acompanhando. Mas há uma falsa equivalência querer comparar, né, uma pandemia mundial com uma crise localizada, uma enchente, né, uma tragédia regional. Mas guardadas as devidas proporções, e se nós analisarmos, e aqui não é questão de paixão política, não é esquerda contra a direita, analisarmos dados, analisarmos fatos, analisarmos os números, né? Todos nós sabemos que o governo anterior, mesmo em meio àquela grande crise da pandemia, ele se saiu muito melhor até do que outros governos muito mais desenvolvidos, né? É claro que a gente não tem como fazer especulações, né, se o presidente Bolsonaro estivesse hoje aqui e tal. Mas o que nós vemos é que durante 4 anos ele enfrentou não só a pandemia, enfrentou uma das maiores crises hídricas da história do Brasil, uma guerra, né, envolvendo Rússia e Ucrânia. Enfim, então, de todas as crises, inclusive internacionais, o governo anterior ele saiu muito bem. E o que nós temos visto hoje é que o atual governo não está fazendo por merecer esse enfrentamento da crise com qualidade. Todos nós temos acompanhado, e graças a Deus que ainda temos as redes sociais, temos acompanhado que o que salvou o povo gaúcho foi o próprio povo gaúcho. Juntou lá o pessoal dos barcos, dos jet skis, os jipeiros, fizeram um brilhante trabalho. Os jipeiros entraram em lugares que nem o exército estava entrando. Exatamente. Então, o que a gente vê desse atual governo é um descrédito total. E ver essa ministra, né? Não só ela que falou que a culpa da chuva é do Bolsonaro, como a outra que falou que vai mandar o recurso, que primeiro não tem recurso. Segundo, que não vai mandar porque não é o momento. Terceiro, que os prefeitos não demandaram o que eles querem. Quer dizer, ver uma ministra falar uma aberração dessa, mostra e reflete o atual governo federal. Total incompetência diante de uma crise que nós reconhecemos, né? Mas que não pode nem ser comparada à crise que o governo anterior enfrentou, que foi a pandemia. E o mais interessante é que você pode ver que o alinhamento se refletiu até no governo do Estado, porque o próprio governo do Estado começou a reclamar das doações que estavam recebendo, estava atrapalhando o comércio local. Mas eu pergunto para você, uma cidade que está totalmente inundada, ainda vai comprar o quê? Vai vender o quê?
E você acha que isso, porque nós estamos tendo uma sensação realmente de desgoverno. São ministros que não são atuantes, parece que cada ministério é um país, cada um quer fazer aquele seu proselitismo político, e nós vemos o atual mandatário preocupado mais. Gente, entenda o que eu vou dizer aqui agora, tá? Dizer que ele não conseguiu dormir por causa de um cavalo que estava no teto, do que com crianças, com pais, com idosos, pessoas que estavam desaparecidas. Olha a sensibilidade inexistente do atual mandatário. E se fosse o Bolsonaro falando isso, hein? Nós tivemos várias outras afirmações do atual desgoverno, não só dele, como de vários outros ministros, né? E o que a gente vê, por exemplo, especificamente, vamos usar essa tragédia do Rio Grande do Sul, a gente vê o ministro Pimenta. O que ele foi fazer lá? Foi fazer pré-campanha para a próxima candidatura a governador. A gente vê que agir efetivamente, promover, né, salvar as pessoas, tentar reconstruir, a gente vê que não houve nada disso. Não sei se você viu o último vídeo que eles postaram em relação a uma máquina de filtrar água, que ele pegou o copo, fingiu que bebeu e colocou o copo lá em cima da mesa. Quer dizer, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Arrastam, exato. Né? Há um ditado, um adágio popular que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E aquela cena dele simulando beber água e devolver o copo cheio, aquilo demonstra uma total insensibilidade, falta de empatia. Não há preocupação nenhuma, a não ser tentar passar uma imagem de que esse governo se preocupa com o seu povo. O que não é verdade nas práticas diárias. A gente vê a falta de ação rápida, emergencial, da Força de Segurança Nacional, das Forças Armadas, enfim, os outros estados ajudaram muito mais do que a União. São Paulo, Santa Catarina, São Paulo mandou helicóptero, bombeiros, civis, médicos, equipamentos, insumos. Quer dizer, um governador que tem as suas limitações regionais agiu de uma forma muito mais rápida e mais eficiente do que um governo federal que tem muito mais recursos. Quando o Exército chegou lá, os jipeiros, os barqueiros já tinham feito trabalho muito melhor do que o próprio Exército. Então, assim, o que a gente vê é a falta de empatia, como você bem colocou, é uma insensibilidade do governo federal. A única preocupação é fazer uma boa foto, uma boa imagem. Fizeram agora uma foto do presidente beijando lá uma mulher lá, fragelada, lá, enfim. O fotógrafo mandando o povo sair de perto só para saírem bonitos na foto. Sair no clique, né? Terminou, o Lula beijou a mulher, terminou a foto. Se você observar, veja a linguagem corporal. O Lula com a mão nas costas da mulher, tipo, empurrando ela, vai embora. Quer dizer, a linguagem corporal fala mais alto. Então não tem empatia, é um desgoverno, é um descaso com a população, especificamente lá do Rio Grande do Sul. E mudando um pouquinho de assunto, mas também entrando nessa questão dessa política, que nós vamos descer nas esferas, em 2022, nós tivemos um verdadeiro estelionato eleitoral. Promessas que o pobre ia voltar a comer picanha, que ia ter a famosa redução, e a tabela do imposto de renda ia ser para até R$5.000, e que uma fala que ficou gravada era um escárnio, né? Alguém nomear um advogado ou uma pessoa próxima como ministro, né? Que como que pode, né, um país com tanta desigualdade? A pergunta é muito simples. Nós fomos enganados? Será que existe um PROCON para nós reclamarmos das promessas não cumpridas? Na realidade existe, né? Ou melhor, deveria existir, que é o TRE e, no caso da eleição nacional, o TSE. Mas nós sabemos que o TSE foi cooptado, quem presidiu o TSE e até um pouco antes das eleições, é o ministro Barroso, quando nós estávamos lá trabalhando pela questão do voto impresso, que Sim. foi um projeto aprovado há muitos anos atrás pelo Congresso, a Dilma derrubou, vetou, o Congresso derrubou o veto, enfim, estava tudo aprovado, as máquinas prontas, e aí você vê a Suprema Corte fazendo um ativismo político, o ministro Barroso vai lá e faz uma reunião com os presidentes de 22 partidos, se eu não me engano, trocaram os deputados federais da comissão que aprovaria a PEC, horas antes, PEC do voto impresso. Então, na realidade, nós deveríamos ter
É o TSE que é o PROCON das eleições. Sim, sim. E a prática, Theo, ela mostra, o dia a dia mostra que nós realmente podemos sim duvidar e questionar o processo eleitoral que aconteceu, principalmente, né, no cargo máximo do Executivo Nacional. Há sim essa insegurança, há sim essa incerteza, e eu afirmo isso principalmente no dia a dia. Nós somos de São Paulo, moro aqui há 19 anos, mas nós sabemos que o dia 1º de maio, em São Paulo, em anos anteriores, sempre reuniu 2, 3 milhões de pessoas no Vale do Anhangabaú. Exatamente. Eram festas assim que duravam o dia todo, várias bandas, grupos de pagode, sorteavam carros, motos, caminhonetes, quer dizer, era um dia todo de festas. Nós vimos o fiasco que foi no dia 1º de maio. Segundo os especialistas, tinha cerca de 20 mil pessoas, que é um dado a ser questionado. Mas vamos acreditar que tinha 20 mil pessoas? Que seja para um evento que arrastava milhões de pessoas, porque não era só no Vale da Anhangabaú. Sim, vários outros lugares. Você tinha as mini festinhas, mas a grande porque concentração o Vale do Anhangabaú era emblemático. É emblemático, local, né? É, o local da esquerda, né, das centrais sindicais que se reuniam, o próprio Partido dos Trabalhadores, né, enfim, emblemático. E nós vimos a última comemoração, cerca de 20 mil pessoas, um fiasco. Por onde o atual... Posso usar sempre o termo descondenado? Por onde o descondenado passa, a gente vê o fiasco. Uma empresa foi contratada para ele falar lá, o vídeo mostra os funcionários indo embora. Quer dizer, diferentemente disso, teoricamente, né, o candidato que perdeu as eleições, por onde passa, continua arrastando multidões. É impressionante isso, então, né? Um poder... Gente, é assim... Você lembra quem foi o vice-campeão da Copa de 70? Vice-campeão da Copa de... Ah, sim, lembro, né? Porque jogou contra o Brasil, que foi a Itália. Itália. Sim, me lembro, porque eu sou nipote italiano. Agora eu vou perguntar para você. Você lembra quem foi o vice-campeão de 62? Ah, não, aí você já me apertou sem Você abraçar. lembra quem foi o vice-campeão quem foi campeão em 90? 90, não, também não me lembro. Por que eu estou trazendo isso, gente? Para a gente trazer uma coisa mais natural que nós entendemos, que é o futebol, que é o nós compreendemos. Nossa paixão nacional. Nossa paixão. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Qual que seria a conclusão teórica? Você que ganhou em primeiro lugar... É sempre lembrado. É sempre lembrado. Ou seja, você sempre está na mídia, automaticamente você consegue ganhar mais pessoas. Como que pode... um ex-presidente, que para mim sempre será o meu presidente, aonde ele vai, ele consegue no mínimo, Jennifer, no mínimo 300 mil pessoas, assim, fácil, sem fazer esforço. O cara abre uma live agora, se ele abrir uma live agora, se não tiver 50 mil pessoas, ele fecha a live. Gente, é impressionante, mas isso tá tão palatável, que eu entendo né, as PLs aí, né, da censura, como que pode, né? Existe algum sentimento que possa trazer isso para a população, até mesmo para a pessoa entender por que isso está acontecendo, por que aquele que é o mandatário do país, que tem a máquina, não arrasta ninguém, e aquele que não é mais, é o candidato que saiu derrotado de um pleito eleitoral, consegue arrastar 10, 20, 30 vezes mais pessoas. Que teoricamente deveria ser esquecido, né? Exato! Porque você vê quem foi o perdedor das eleições, vamos falar aqui do governo do estado, não dessa, mas da eleição anterior. Primeira vez que o Caiado se elegeu, quem foi que competiu com ele? Que concorreu com ele? Não sei. Pois é. Acho que foi Marconi, não foi? Foi Marconi. Deve ter sido, também não me lembro. Deve ter sido então, Marconi. a lógica, você colocou muito bem, a tendência natural é de que o perdedor caia no ostracismo, no esquecimento, né? Ao contrário do que está acontecendo hoje. Hoje nós vemos o perdedor que consegue levar o maior número de pessoas às ruas, não só no ambiente virtual, se bem que no ambiente virtual também, você foi muito feliz na sua colocação. Se ele abrir uma live agora, a live vai ter 50, 70, 100 mil pessoas. Porque a desculpa, né, dos opositores, da esquerda principalmente, é de que ele era só forte no ambiente virtual. E isso foi desconstruído principalmente nas manifestações que nós tivemos ao longo dos 4 anos e agora depois. Né, quase 2 anos fora do poder, ele continua. Vimos lá em São Paulo, Rio de Janeiro, por onde ele vai, você falou muito bem. Gente, é interessante. Vai comer um pastel na feira, é problema. Lota de gente. É interessante, eu falo isso, gente, porque a gente participou de muita manifestação. Jennifer aqui, ele foi uma das Aliás, maiores.
fomos a Frente Conservadora, né, que à época eu ainda era o presidente da Frente Conservadora, nós conseguimos tomar da esquerda o monopólio de 1º de maio na Praça Exatamente. Cívica. Você estava até presente no dia lá, né? Acho que tinha mais de 5 mil pessoas lá, inundamos de verde e amarelo, com bandeiras, né? Fomos nós que organizamos na minha presidência. E assim, e falando sobre isso, o Jennifer aqui, ele é uma pessoa que, mais do que ninguém, tem condições de falar isso de maneira clara, o quanto é difícil você organizar uma manifestação pacífica. Porque o conservador de direita, ele é pacífico por natureza, é inerente à humanidade dele. Se você for pegar qualquer manifestação de direita, eu estou falando porque eu já participei de muitas manifestações, o Jennifer já organizou muitas manifestações, e você não vê depredação de patrimônio público, você não vê pneu queimado, você não vê lixo na rua, você não vê nenhum tipo de cena obscena, furto. Isso traz essa sensação de que nós temos condições de manifestarmos de maneira que nós podemos levantar a nossa voz. E durante muitos anos, a Frente Conservadora aqui no estado foi referência ao ponto de muitos estados quererem ser uma filial da frente, né? Conta um pouquinho da história da Frente Conservadora para nós. A Frente Conservadora, e aqui a gente tem que dar os créditos, né, a quem idealizou o que veio a se tornar a Frente Conservadora de Goiás, que é o vereador Oséias Valão, ex-vereador, mas é o nosso amigo. Pastor Oséias, estou te esperando aqui, ó. Tem que vir mesmo. A gente vai conversar, viu? Pastor Oséias Varão. É, um amigo, uma pessoa. E desde 2015, a partir de 2015, eu participava dos movimentos como cidadão comum, ia lá atrás dos trio elétricos, na rua e tal. E aí uma amiga, né, Ana Cláudia, que à época era coordenadora do movimento Vem Pra Rua, que foi o maior movimento, que mais levou gente às ruas, né, do qual eu fiz parte com muito orgulho, da sua origem, né? Porque depois somente em 2016, né, culminando ali o impeachment da Dilma, né? Mais de 6 milhões de pessoas nós levamos às ruas. No qual o MBL insiste em dizer que a Dilma caiu por causa do MBL. Não, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Ela caiu, mas não foi por causa do MBL. Enfim, então o que nós fazíamos, né? Por exemplo, tinha uma pauta lá, nós mobilizávamos, organizávamos, alugávamos carro de som, aquela energia toda, né? 15 dias tal, levávamos pessoas às ruas, Brasil todo e tal. Normalmente, como você bem disse, o conservador, ele trabalha durante a semana, ele não tem tempo para deixar de cuidar da sua família, dos seus afazeres. Então, nós fazíamos as manifestações no final de semana, normalmente aos domingos. Levávamos aquele monte de gente, dava aquela repercussão, segunda-feira, vida que segue. Sim. Né? E aí teve a sacada de gênio do Oséias. Ele teve uma inspiração, um insight, falou, poxa, a gente precisa parar só de fazer manifestação de rua. Nós precisamos tomar espaço onde as decisões acontecem. No município, quer seja na Câmara, no Estado, como deputado. Então, nós fazíamos movimentação, mas no dia a dia, segunda, terça, principalmente terça, quarta e quinta, quando as coisas acontecem no cenário político, as decisões eram tomadas. Por mais que a gente mobilizava, eu cansei de várias vezes na Câmara, né, na Assembleia, quando as pautas eram mais importantes, a gente deixava de trabalhar para ir lá, levava gente, fazia aquela mobilização, mas na calada da noite, os vereadores aprovavam projetos que iam contra a vontade da maioria da população. E aí então, até pela expertise que o Zé teve de ter sido vereador, ele teve essa sacada. Falou, pô, vamos juntar todos os movimentos conservadores de direita e vamos criar um movimento para colocar pessoas nos espaços decisórios. E aí então surge a Frente Conservadora. Né? Ali em meados de 2019, várias reuniões começaram até antes e culminou mesmo, né, com a eleição à prefeitura e vereador de 2020, quando nós lançamos alguns candidatos. Acho que você foi candidato à época, né? Para ajudar no projeto. Eu participei, assim, eu tenho um prazer, né? Inclusive eu tenho até minha camiseta hoje, da Frente Conservadora, e eu tive o prazer... Primeira, aquela amarelinha. Exatamente, está lá em casa, lá. Eu tive o prazer de fazer parte desse início desse projeto, né? Então, assim, eu não peguei o início de tudo, mas assim, eu fiz parte do primeiro grupo. Eu tenho foto de reunião que estou o Fred vai ser o nosso vice-prefeito junto com o Caio. Se Deus quiser. Então a coisa começou incipiente em 2018, exato. 2019, eu entrei na frente em 2019, que assim, efetivamente foi em 2019. Tenho fotos em reuniões que nós fizemos na Câmara de Vereadores. Exato, e tem aquela, lembra que a gente usava aquele...
Espaço da Cultura, que foi ali no centro? Sei, o Cristóvão. Cristóvão, ia ali, fazia aqueles debates. Fizemos vários congressos ali. Não, foi muito bom. Aí lançamos o Gayer, né? Candidato a prefeito, com aquela humilde perspectiva de que se a gente conseguisse ali pelo menos 2% de votos, ele nos surpreendeu com a dinâmica dele e tal, 8%. Explodiu. Gente, e assim, é muito interessante, eu me orgulho, nós nos orgulhamos de fazer parte disso. Por quê? Porque você imagina um candidato, né, vindo aí, numa plena pandemia, né, ele sai do zero, e ele vai à frente de pelo menos 6, 7 deputados que estavam já na ativa. Alguns com vários mandatos. Com vários mandatos, ao ponto de sair do nada, sem gastar R$1 de campanha. Só de largada, faz 45 mil votos, ficando em 4º lugar nesse pleito. E culminou em 2022, sendo o segundo maior deputado, mais votado no estado de Goiás para deputado federal. Isso agora nós entendemos, porque tem algumas deputadas aí que se condói com isso, né? Mas diz aí, depois de 2020, fizemos esse pleito, Frente Conservadora começou a ganhar espaço. Lembra que nós fizemos o primeiro Fórum Conservador, lembra? Sim. Hoje nós temos o primeiro Fórum Conservador. Realizado por você, pela Malve. Fizeram um brilhante trabalho, trouxemos médicos do Brasil inteiro, acho que mais de uma hora de live. Secretários de municipais saúde de todos os países, de todos os estados brasileiros. Né, alguns que, inclusive, já tinham feito um procedimento, né, que foi muito achincalhado pela imprensa e que deu resultado e que hoje a própria mídia está reconhecendo. Exatamente. Né? Secretários que tiveram assim, um excelente resultado, vários médicos renomados. Então você, Malve, vocês merecem o crédito. Olha, vou falar uma coisa para você. Sempre, de vez em quando, eu sempre vejo um postzinho de assim, e o Bolsonaro tinha razão. Nós estamos vendo isso hoje. E foi feito todo esse movimento. Chegamos em 2022. Estamos lá. Jennifer Cresce sai como... é aclamado para sair como candidato a deputado estadual. Conta para nós um pouquinho dessa experiência. Olha, hoje, é claro que a gente falar de obra acabada é fácil, né? Mas voltando ao tempo, eu hoje talvez teria declinado da minha candidatura. Claro que a época, o contexto era outro, né? Havia uma circunstância, né? Não sei se você estava presente numa reunião da Frente Conservadora, em que nós estávamos projetando, né? Sim, eu lembro que foi até, a gente falamos, era de maneira virtual, que nós colocamos o nome da Joyce Halseman do Cerrado. Isso. Que para mim isso foi uma das maiores, uma coisa que eu não gosto das pessoas é infidelidade. Eu sou uma pessoa assim, nós, se for para abraçar, se for para até o fim, nós vamos até o fim junto. E quando a Joyce Halseman do Cerrado, todo mundo sabe quem que é, tá? Daqui a pouco eu vou falar o nome dela. Ela usurpou do nome do Gayer ao ponto de incorporar no seu sobrenome. A campanha foi toda em cima. Em cima, colocando Gayer no final. E chegou no final, e eu lembro dessa cena, que ela chegou e nomeou uma assessora esquerdista que nos chamava de gado. E eu lembro que uma das regras da Frente Conservadora era: nós não vamos interferir, né? Sim. E nós chamamos... Fez 2 reuniões. Reuniões para colocar a situação, né? E isso para mim foi assim... Foi muito, muito dolorido isso. Para mim, como idealizador do projeto, porque, querendo ou não, o meu trabalho, o meu empenho fez com que essa pessoa estivesse lá. E hoje foi caçada. Mas voltando. Então, naquela época, você estava lá nas reuniões. Como essa pessoa que você fez menção saiu do nosso grupo, né, e nós já estávamos projetando as eleições federal e estadual, a Frente Conservadora pediu para que eu emprestasse, né, que eu participasse do pleito, e nós faríamos a dobradinha. Gustavo seria o candidato natural a federal e o meu nome seria colocado na dobradinha a estadual. Não tinha nenhum outro nome à época. Depois, claro, surgiu o nome do Fred. Só que quando a Frente Conservadora decidiu pelo meu nome, eu comecei a fazer algumas articulações nos interiores, né, fazer contatos, e as pessoas
viram com bons olhos a colocação do meu nome. Então eu comecei a fazer aquela base, você sabe muito bem, você trabalha com campanha, você sabe como é que é, você tem que fazer os contatos, vai fazendo as bases, as lideranças. E aí, para minha surpresa, já bem mais próximo, né, das eleições, o Fred surge com o nome dele. E é óbvio, pela amizade, né, que o Fred tem com o Gustavo, numa conversa o Gustavo foi muito ético, foi muito coerente, né? Inclusive, infelizmente, fizeram uma fofoca muito ruim envolvendo o meu nome, e o Gustavo se afastou um pouco de mim, eu entendo, respeito, né? Eu entendi que era natural, pela amizade, os caras andam juntos há anos, né? São amigos, e era natural que o Gustavo apoiaria o Fred, como fez, né? Mas naquele momento, eu até fui sondado para declinar da minha candidatura. E a pessoa que me procurou, né? Eu disse a ela, falei, olha, nós tínhamos um combinado anteriormente. Hoje eu tenho várias pessoas com quem já estão até trabalhando no meu nome nos interiores, né? Seria muito complicado eu agora, nessa altura do campeonato, chegar lá e falar assim, olha, não sou mais. Quer dizer, todo o trabalho que o cara fez já há 6 meses, 3 meses, tinham várias pessoas que já estavam trabalhando há bastante tempo. Então, eu me senti desconfortável, né, em abrir mão. Mas hoje, é o que eu falo, é difícil você falar de uma obra acabada. Exato. Mas hoje, com a experiência, com a expertise que eu tenho hoje, seria natural eu abrir mão da minha candidatura para apoiar o Fred na dobradinha. Mas foram outros tempos, outro contexto. A gente Aprendizagem, né? Claro, a gente não pode falar de algo que aconteceu no passado sem ter vivenciado o passado, né? Mas se fosse hoje... Não, hoje com certeza, com a experiência, né? Hoje com certeza com a maturidade, eu abriria a mão da minha candidatura, apoiaria o Fred sem problema nenhum. Até porque você sabe, eu nunca quis ser candidato a nada. Lá na época, né, das eleições lá de 2020, pediram para que eu colocasse, mas eu falei, não, eu acho que tem outras pessoas, eu entendo, penso que tem outras pessoas que podem concorrer, que têm, né, perfil e tal. Mas enfim, então a experiência a gente adquire vivenciando, né? Os traumas é só passando por eles, né? E é interessante, né, que hoje nós temos realmente um quadro muito bom, né? Nós temos aí o Gustavo como nosso pré-candidato a prefeito e o Fred também como pré-candidato a vice. E isso demonstra que existe uma afinidade de que o partido, né, ao qual eles pertencem, eles trabalham com... Você está no PL também, né? Ou não? Eu fui convocado a ir para o PL, tá, né? E eu aceitei esse desafio, né, de estar lá, de compor essa equipe, né, de compor esse batalhão. Mas eu vejo muito mais além disso, porque o PL está lançando uma chapa pura, coisa que o Gustavo sempre falou e é verdade. Quando você vai com uma chapa pura por alguém que você já conhece, você chega muito mais livre. Sim. Assim como foi com quem? Com o próprio Bolsonaro. Colocou ministros técnicos. Sim. Não havia aquele compromisso, aquele comprometimento de, em sendo eleito, eu já tenho que dedicar 30% para o partido A, 20%. Exatamente. Fazer o tal do loteamento, né? Exatamente. Loteamento político, que é o que nós vemos hoje. É um governo totalmente acéfalo, com ministros completamente incompetentes no sentido de não qualificados para exercerem os ministérios, né, ao qual eles representam, e a gente vê o fiasco que está acontecendo. 39 ministérios, você falou muito bem, cada um atirando para o seu lado, cada um fazendo o seu proselitismo, não há um consenso, não há uma unidade, não há pessoas técnicas, diferentemente do governo anterior, quer gostemos dele ou não gostemos, nós temos que ser realistas com os fatos. Nós vimos lá o Tarcísio na infraestrutura, exato, a Tereza Cristina na agricultura, o agro explodiu, uma pessoa oriunda do agro. Enfim, vários outros. O Jorginho, né? Nós temos o Jorginho, enfim, nós temos até o Seife, que era da área da pesca, foi ministro da Rogério pesca. Marinho, sendo um dos líderes da oposição, sim, do Senado, quase foi eleito presidente do Congresso. Nós vemos aí o próprio Ricardo Salles como deputado hoje. Mas voltando ao que você falou, quando eu vejo as declarações do Gustavo em programas de televisão, de entrevistas, né, o que me deixa assim muito tranquilo em tê-lo como nosso candidato é saber exatamente isso, que ele não faz conchavo. Quer ganhe ou quer não ganhe, seja eleito ou não seja, né, ele não tem esse compromisso político, ele não tem, vou usar aqui o entre aspas aqui, né, apesar de que o programa é sem aspas, ele não tem rabo preso com ninguém, meu irmão. Então ele vai ter liberdade, tranquilidade para escolher os melhores quadros para as melhores
funções que o Executivo Municipal necessita, e eu creio que nós vamos falar sobre a Prefeitura. E nós precisamos realmente de pessoas técnicas, chega de politicagem. Nós já tivemos um modelo, né, que deveria ter sido replicado em todas as esferas, que foi a do governo federal, do último governo Bolsonaro, que ele colocou pessoas técnicas. E deu resultado. Então nós precisamos replicar um modelo que dá certo. Vamos parar com essa história de, para ser eleito, eu faço qualquer coisa, faço conchavo com Deus, mundo e todo mundo, né? E chegando lá eu faço loteamento e vida que segue. Não, vamos parar com isso. A população não aguenta mais. Gente, você entrou num ponto. Vamos falar um pouco do município. Vamos falar de Goiânia. Nós acompanhamos aí, nós pegamos um período bem na época do fechamento. Eu lembro que nós fazíamos as nossas manifestações ali na frente do Paço, né? E que 53. E ali nós aprendemos muita coisa. E nós, de lá para cá, nós estamos vendo aí algumas questões aí em relação ao Executivo Municipal. Pelo seu conhecimento, pelo aquilo que você acompanhou nesses 20 anos que você mora aqui no município, você passou aí pelo menos por 5 gestões, né? E eu estou aqui há 15 anos, né? E eu posso garantir para você, dos que estou vendo, esse é a pior gestão a nível de município que nós estamos tendo. Primeiro, de 2 em 2 meses você vê um secretário saindo, entrando outro, né? É o loteamento, são os conchavos, a necessidade de ter que fazer isso porque na eleição se comprometeu. Quer dizer, os apoios não eram apoios orgânicos, sim, porque defendemos as mesmas pautas. Não. O apoio era o seguinte: eu te apoio, mas eu quero secretaria. E a gente vê isso agora. É rodízio, porque um tem que ficar 2 anos, aí tem que sair, tem que entrar outro. Quer dizer, é o conchavo político que nós, a população, já não aguenta mais, Theo. Nós precisamos, e eu posso usar o termo que eu gosto de me referir, sim, claro, ao pré-fake. Nós temos um pré-fake, né? E dos 19 anos que eu moro em Goiânia, realmente, a pior... Porque assim, normalmente, vamos supor, né, o saudoso Íris, ele não agradava talvez o servidor público, mas a maioria da população gostava, sim, dele. Aí tivemos o outro, de repente o outro não atuava bem no transporte, sei lá, tinham fatos pontuais. Mas esse ele está sendo infeliz em várias áreas da gestão, né? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui do trânsito. Eu moro no Alto da Glória, às vezes eu vou fazer o programa lá na Rádio Sucesso. Cara, 45 minutos de trânsito. Não dá o quê? Não dá 5 quilômetros? Não dá 5 quilômetros. Então, assim, trazer exemplos práticos da incompetência dessa gestão municipal do trânsito. Eu moro ali no Alto da Glória e tem o Hospital Dona Íris. Ali naquela avenida, nós tínhamos os retornos, né, que, sim, passavam 2 carros para cá, 2 carros para lá. O que os engenheiros, entre aspas, né, se são engenheiros eu não sei, o que eles fizeram? Fecharam os 2 retornos, que passavam 4 carros, 2 para lá e 2 para cá, fecharam. Agora só passa 1 carro de cada vez, quer dizer, onde passavam 4, passa 1. Aí forma aquela fila. Sim. Aí quem vai virar à esquerda vai parando um carro atrás do outro. Aí fecha o cruzamento lá atrás. E aí entra um pouco da falta de educação do trânsito, que o governo fecha o trânsito mesmo, o cruzamento mesmo. Tá. E para piorar, já existia um ângulo de curvatura para o carro fazer a curva. O que eles fizeram? A engenharia fez um canteiro num ângulo ali de 90 graus. Vou exagerar, mas você quase tem que entrar no Hospital Dona Íris para poder fazer o retorno. Passar dentro do apartamento para poder... Isso. Aí eu fico perguntando, o que leva, teoricamente, o engenheiro responsável pelo trânsito a reduzir um espaço, canalizar o espaço, ao invés de abrir para vários passarem de uma vez, ele canaliza, tira a angulação, diminui, aí fala assim, para diminuir a velocidade. Não, meu irmão, quando você faz o retorno, naturalmente você diminui. Exato. Quer dizer, estou dando um exemplo. Posso dar outro? Claro. Então vamos lá. 44. Você já foi na 44? Sim. Nos dias de movimento? Sim. Tá. Você tem do lado direito a rodoviária, do lado esquerdo a 44 as lojas, né? E a rua. O que a prefeitura fez? Colocou aquela, agora moda, né? Deve dar muito dinheiro isso daí. Aquela faixa elevada. Sei. Para diminuir a velocidade. Tá. Aí você vem com o seu carro, você é óbvio, você tem educado, você tem que parar na faixa, certo? Passa 200 mil pessoas de um lado para o outro. O que acontece? Ou o motorista desliga o carro e fica lá até o dia seguinte, ou ele atropela o pedestre. Porque não teve um inteligente de um gestor de trânsito para colocar um semáforo, nem que seja aquele de botoeira. Sim. Juntou o pedestre, aperta o botãozinho, o carro está passando no verde, certo? Vai ficar vermelho, o pedestre passa na faixa por um determinado tempo, para de
né, o semáforo fica verde, o pedestre espera, o carro passa, quer dizer, flui. Não, lá não. Aonde tem botoeira? Por exemplo, lá na T63 você tem botoeira. Onde não passa gato, não passa rato, não passa... Nem gente não tem na rua, mas tem botoeira de semáforo. Eu não estou falando para tirar, não. Em época de inteligência artificial... Vamos falar dos semáforos? Pode fazer Vamos isso, falar dos semáforos? Eu chamo Goiânia da cidade do passe e para. É a cidade do passe e para. Você passa no sinal verde e para no seguinte que está vermelho. Não existe um competente gestor de trânsito para colocar um sistema de onda verde que em todas as grandes metrópoles do Brasil e do mundo funciona bem. Ou seja, você pega seu carro a 60 km por hora e você passa em 20, 30 semáforos. Aqui não, aqui você passa num verde e para no próximo que está vermelho. Aí começa a congestionar os carros, porque você não tem fluidez. Sim. Regra básica número 1 de fluidez, de mobilidade urbana. Onda verde. E aqui não tem. Quer dizer, então eu estou pensando alguns pequenos pontos. Eu estou falando do trânsito. Vamos falar depois da saúde. A gente for para a educação, E é interessante isso, né? É interessante isso porque são dores que atingem toda a classe social. Deixa eu desabafar aqui, mais uma do trânsito. Deixa eu desabafar. Quantas vezes acontecem problemas semafóricos? Eu estava indo ali na rua da Polícia Federal, ali, esqueci o nome. Eu estava indo no sentido Terminal Isidória, lá para 85, do lado do Areião. Estou indo no semáforo verde. De repente, o semáforo apagou. Nessa do semáforo apagar, um cara que estava subindo a rua, como quem vem lá da Ricardo Paranhos. Sei. O cara simplesmente passou com tudo, arrebentou a lateral do meu carro. Acabou com as duas portas, a lateral do meu carro. Semáforo piscando. Aí eu pergunto, onde está a MT para colocar um agente de trânsito para controlar o trânsito? Agora, para multar, você vê. E a onda agora, você sabe que eles andam com um aparelhinho, nem desce mais do carro, né? Eles vão andando dentro do carro, eu já vi. Os dois agentes do trânsito, dentro do carro, ar-condicionado, eles passam com o aparelhinho e vai multando. E tem que multar mesmo. Para o lugar errado, não estou defendendo quem faz o erro no trânsito, não. Né? Ok, se tem agente de trânsito para multar, tem que ter agente de trânsito para controlar o trânsito quando acontece um caos. Exatamente. Os grandes cruzamentos, dá problema, você não vê um agente do trânsito. Às vezes fica 10, 15, 20 minutos para aparecer um agente. Quer dizer, será que a secretaria é tão incompetente que não consegue perceber os erros, não consegue monitorar? Você falou inteligência artificial. Tem quantas câmeras espalhadas pela cidade? Não consegue resolver um problema? Então, é outra crítica, outro desabafo que eu faço aqui. E assim, isso são coisas que, quando eu volto a dizer, né, são questões que atingem todas as camadas sociais. Que o trânsito, ele é de camada social. Ele não é só do rico que tem carro. Quem está de ônibus também fica parado. Os motoristas de aplicativo, os pedestres também. Eu costumo, é uma coisa simples, gente. Nós temos os corredores de ônibus, correto? Então vamos lá, vamos pegar a 363, que é uma via de fluxo. Tem horário ali, Jennifer, tem horário de ônibus ali que não passa um ônibus. Por que em determinados momentos, de um determinado horário de pico, em horário de pico, você pega e fala assim, opa, peraí, deixa eu fluir esse trânsito. Em horário que não é de pico, libera as laterais para o povo andar. Porque você em Brasília tem um exemplo assim. Eu morei em Brasília 5 anos, quando eu era do Exército, eu servia lá. Então existe a Ponte das Garças, que ela tem 3 pistas, né, para ligar, entre aspas, o continente ao outro lado, o pessoal que mora no Lago Sul e tal. Então o que acontece? De manhã cedo, quando os moradores estão vindo lá do lago para o plano piloto, eles colocam 2 pistas no sentido Lago Sul, plano piloto. E uma pista só voltando, até porque quase ninguém está voltando. Exatamente. Meio-dia, que o trânsito, o pessoal está voltando para o lago para almoçar, o que eles fazem? Eles invertem 2 faixas indo para o lago. E assim eles vão fazendo essa 2 horas da tarde, o pessoal está voltando para o trabalho, inverte novamente. E assim, é claro que agora já fizeram outra ponte lá, né? A ponte JK lá no fim lá da Asa Norte lá, então resolveu bastante problema. Mas o que você falou falta o quê? Falta vontade, falta empenho, falta dedicação de fazer realmente um estudo e fazer essa... Peraí, mas das 9 da manhã às 11, as pessoas que tinham que ir usar o transporte público, que é terrível, né? Em Goiânia o transporte público é terrível. Eu já fiz a experiência de ir lá na praça, lá no Camelódromo, pegar ônibus no eixão no horário de pico. Passa 3, 4, você não consegue... Eles nem param. E quando para, você é arrastado, né? O pessoal te empurra, você vai igual lata de sardinha. Tá? Então, das 9 às 11, você faz um estudo técnico.
né? Um estudo que realmente traga a realidade dos fatos. Não tem, as pessoas já foram trabalhar, as pessoas que usam o transporte já estão no trabalho. O movimento dos ônibus cai, inclusive eles diminuem até a frota. Sim. Tiram alguns ônibus. Por que não deixar aquela via para o transporte de quem está usando o carro, para os motores de aplicativo? Exatamente. Para dar mais fluidez, para dar mais velocidade. Eu estava fazendo uma pesquisa antes de vir aqui, né? Você sabe que eu sempre me preparo para os debates, né? E eu estava vendo. E esse problema não é de hoje não, Theo. Se você colocar lá no YouTube, lá, né? Caos no trânsito, você vê lá a reportagem da TV Serra Dourada, da TV Record de 9 anos atrás, de 7 anos atrás. Apesar de que esse prefeito tem feito uma péssima gestão, esse problema ele vem se arrastando há anos. E aí a gente vê quem está no poder, os mesmos grupos políticos. A gente vê vereador hoje, aqui em Goiânia, que está 3, 4, 5 mandatos, 40 anos como vereador. E os problemas, além de não serem resolvidos, estão se agravando cada vez mais. Então, há necessidade de renovação, há necessidade de mudança. E é aquilo que eu te falei, nós precisamos, o ser humano tem as 3 fases. Primeiro só reclama, tal, depois fica indignado, vai para cima. Chegou a fase de nós, cidadãos goianienses, tomarmos as rédeas nas mãos. Nós temos eleição daqui a alguns meses. Nós queremos uma Goiânia como nós temos tido há 10, 15 anos? Vamos querer piorar ainda mais? Ou queremos realmente a possibilidade de mudança? Né? E aqui eu vou trazer um adágio popular muito famoso, que todos nós conhecemos. Se você quer ter resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, os resultados serão sempre os mesmos. Só para concluir, isso, né? Se você continuar com os mesmos vereadores que estão aí há 10 mandatos, né, 40 anos na prefeitura, os mesmos grupos políticos, você espera o que dos próximos 4 anos? Aí não reclama que não tem transporte, que o trânsito é um caos, que o CAIS não tem médico, nós vamos falar sobre isso mais para frente, não é? Que a saúde, que a educação, os professores estão fazendo greve. Aí você, pai e mãe, que tem que ficar com seu filho em casa porque os professores estão em greve, aí você não reclama. Porque quando a gente coloca os nossos representantes lá, ou nós brigamos para que eles realmente nos representem, ou a gente não pode reclamar. Exatamente. Então precisamos de mudança. Einstein disse isso, né? Insanidade é querer resultados diferentes praticando as mesmas coisas. Ou seja, hoje você tem a opção de você... Já que você tem 4 anos, eu costumo pensar o seguinte, eu vou ter que passar esses 4 anos. Não é assim? Você tem um cenário que você sabe que ele vai ser replicado por mais 4 anos. Mas você tem um outro cenário que é a possibilidade de algo diferente. Entre a dúvida da mudança e a certeza da mesmice, eu fico com a dúvida da mudança. Então, isso é muito importante. Então, assim, são problemas crônicos que acompanham gestões que seguem os mesmos padrões. Então, se você parar e analisar, existe uma simbiosidade entre elas que vão acompanhar, que é aquela coisa, o apadrinhamento político. Eu vou ter que colocar fulano de tal, não sabe de nada, não entende de nada, não consegue falar, mas ele tem aquela obrigação. Diferente de quando você chega lá, o famoso sem dever nada para ninguém. Sim. O famoso sem rabo preso. Sem rabo preso. Porque você vai colocar, por exemplo, um gestor na Comurg, por exemplo. Um gestor na Comurg. E aí? E a coleta de lixo? O seu setor também deve estar sofrendo, porque o meu também está sofrendo. Agora imagina você colocar um especialista que entenda de coleta de lixo, que entenda de gestão, que entenda de recursos humanos na Comurg. Que é o que a gente vê também há 20 anos, né? Eu, pelo menos, vejo há 20 anos que eu estou aqui em Goiânia, 20 anos se fala de SEI da Comurg, de corrupção da Comurg, de superfaturamento de Comurg, de contratos milionários, como foi feito um agora, 400 não sei quantos milhões, né, de uma empresa terceirizada. Não sou contra empresa terceirizada, não. Se você tem a possibilidade de prestar um serviço com eficiência, com qualidade, com custos operacionais que são compatíveis, não sou contra a terceirização, contra a privatização, nada disso. Mas o que a gente vê em Goiânia, nesse caso específico do lixo, a gente vê se arrastando, eu particularmente há 19 anos que moro aqui, vou fazer 20 anos. É sempre ouvir falar de corrupção, salários, cargos fantasmas, né? Na Comurg. E a gente vê quem sofre o prejuízo. Anda nas periferias como eu ando. Tem lugares lá que faz 3 dias que não se coleta lixo. Você vê aquele acúmulo de sacos e sacos. Na Redenção agora, na Redenção, eu postei até um vídeo no meu Instagram. Na Redenção, a empresa foi contratada, fez a coleta de lixo numa rua e na outra não coletou. Agora eu te pergunto, o que estava acontecendo lá no campo de futebol da Vila Redenção, acho que 15, 20 dias atrás?
um mega show, prefeitura, mutirão, luz, câmera, ação, aquela coisa mais, né? Até estragou o gramado do pessoal que joga futebol lá do Campo da Redenção, né? Aquela coisa suntuosa, atendimento, não sou contra, tem que fazer mutirão mesmo. Sim, sim. Tava fazendo lá, acho que é Buena Vista, eu passei lá para ver também, bacana, tem que fazer mesmo, a população precisa, o Estado tem que ir onde a população exatamente, carece, levar o poder público, o Ministério Público, ação social, médico, psicólogo, enfim, tem que ir mesmo. Agora, fazer disso só marketing para uma possível campanha que está vindo aí pela frente, vamos resolver os problemas. Qual é o problema ali da Redenção? É o lixo. Por que não está coletando lixo? Fazer show é bacana? Bonito, televisão, fazendo cobertura. De novo, não sou contra mutirão, tem que fazer mesmo. 10 por mês, 20, quantos puder fazer. Mas que seja do primeiro de mandato até o último de mandato. E que não seja apenas um evento de marketing já prevendo a eleição que vem aí alguns meses para frente. Não, tem que ser 4 anos e de ações específicas. É a coleta de lixo, é a varreção, é cortar mato. Tem cruzamentos, Theo, que o mato está tão alto que você não consegue enxergar o carro que vem ali. E você tem que colocar o carro lá na frente. E quase provoca acidente. Interessante que lá na rua de casa, né, assim, que nem eu falo para você, os engenheiros são... eu moro aqui na rua de casa, aí você tem... são várias vielas, são várias ruas, saídas assim, e você tem uma avenida. O que esse engenheiro fez? Eu moro aqui, nessa rua, aí eu tenho que andar uns 6, 7 quarteirões para baixo. Para pegar o retorno. Para pegar o retorno. Mas não é exclusividade do seu bairro, Sendo que você tem que fazer o quê? Você pode traçar, fazer as vias de acesso, ou pelo menos recortar. Porque quem mora na rua de cima tem que ir lá em cima, ou seja, 7, 8... Mas a cidade toda é assim. É assim, é uma coisa impressionante. Aquela rua, eu esqueci o nome, como quem vem pela T7, aí tem a bifurcação no Pacheco, tá, passou a baixadinha e tal. Dali para frente, tinham vários semáforos que você virava à esquerda. Né? O que eles fizeram? Tiraram todos os acessos, você tem que fazer a volta por dentro da quadra. Tesourinha, bacana, a ideia é bacana. Mas vai na prática. Você tem que sair da avenida que você estava, que você só virava à esquerda, você esperava ali 30 segundos no semáforo, 1 minuto no máximo, virava no semáforo com o tempo tudo direitinho. Você tem que sair da avenida, virar à direita, dar a volta. Normalmente não é a primeira rua, é a segunda ou terceira, que eu não entendo, já que vai fazer esse sistema de rótulo, então tem que ser a primeira. Não, é a terceira que você falou. Você tem que dar 800 metros, 1 quilômetro, para voltar no cruzamento e pegar o semáforo de novo. E assim, com o advento da inteligência artificial, isso se resolve. Porque a própria inteligência artificial, ela vai se moldando, falando, opa, sim, eu vi uma você entrevista... tem 4 carros aqui, esse aqui... Não, isso aqui tem 7 carros. Isso aqui é mais... Essa avenida passa mais carro que essa rua. Eu vi, acho que é um mês atrás, acho que era o diretor executivo, alguma coisa da Secretaria de Mobilidade Urbana, que estava falando sobre os semáforos inteligentes. Cara, nós estamos em 2024, agora que ele vem falar de semáforo inteligente, não consegue regularizar nem a questão da onda verde. Mas vamos lá, o que você falou é importante. O que é o semáforo inteligente? É uma análise que a própria gestão do trânsito faz em analisar qual é a via que tem mais fluxo, que o fluxo é mais intenso, mais pesado. Essa via tem que ter um período de onda verde maior do que a via secundária. E a outra coisa que eu bato na tecla, das cidades que eu conheço, Salvador, Belo Horizonte, enfim, Florianópolis, cidades né, grandes capitais, cara, é a única cidade em que você, estando numa avenida de 3 pistas, você tem que parar para quem vem de uma ruinha morta, sem saída ali, você tem que parar para quem vem, porque eles põem as famosas rotatórias em lugares que não há necessidade nenhuma de rotatória. Aí você que está vindo na avenida, você tem que parar porque o outro entrou primeiro na rotatória, você tem que frear. Aí o cara que está vindo da ruinha lá, que não passa quase carro nenhum, tem prioridade de você que está vindo na avenida. Então são coisas assim que a gente não entende. Então, é o famoso poste mijando no cachorro. Tudo errado, cara. E a saúde, cara? E a saúde? A saúde está um caos. Você vê reportagens, e assim, lá no meu setor tem uma UPA que está sendo construída lá, que tem problemas judiciais do Ministério do Trabalho. Vira e mexe. É aditivo de contrato, é uma empresa entra, outra sai. Aquilo ali é o famoso enterrar a cabeça de bode ali. Não sai dali. Não sai. É uma batalha da população. Você já teve a curiosidade de ir nos CAIs, nos postos de saúde de noite, de madrugada? Eu tenho feito isso. Vai 2 horas da manhã, Jardim América, Novo Horizonte, lá no Goiás. No bairro Goiás. Às vezes um médico atendendo, cara.
Você vê assim, pessoas saindo, não tem espaço de tanta gente. E agora, salvo engano, o prefeito está querendo terceirizar, né, os contratos com os médicos. Eu conversei com uma pessoa da saúde que me alertou sobre isso. Falou, Jennifer, já está virando um caos, porque já existe um déficit de médicos. Médicos não, de todos, né? Todas as áreas da saúde já existe um déficit de recursos humanos. E com essa implementação da terceirização através das OSs, muitos médicos que estão vencendo o contrato não estão renovando. E alguns que têm contrato ainda para um ano estão rescindindo o contrato. Porque o cara não quer deixar de ser funcionário da prefeitura para ser da OS, sendo que vai comer uma parte do salário dele. Sim, exato. Então, nós já tivemos experiências de OS aqui no estado que não deram certo. Há muitas OS aí que estão respondendo processo, Ministério Público. Não é? De novo, não sou contra a terceirização, desde que se preste um serviço com eficiência, com qualidade. E aqui eu vou abrir um parênteses aqui. Acho que foi essa semana eu conversei com uma enfermeira que trabalha no hospital de urgência. Sei, no Hugo. Não, de Aparecida. HMAP. HMAP. Que é gerido pela administração do Hospital Albert Einstein em São Paulo, que também é a mesma gestão daquele hospital do prédio do Orion ali. Só que no Orion é só para plano de saúde e pessoal particular. E lá é serviço público, mas é a mesma gestão, a mesma excelência, a mesma qualidade. Olha só, por que não pegar um projeto que está dando certo e replicar o modelo? Exato. Por que tem que ir por um caminho que em anos anteriores foi comprovado que não deu certo? Por que replicar um modelo que não dá certo em detrimento de um que está dando super certo? Quem pode questionar o Hospital Albert Einstein? É referência. Não tem como, né? Presidentes, governadores, quando passam mal, não vão para a saúde pública aqui do estado ou do município. Vão para onde? Para o Einstein. Vão para São Paulo, para o Einstein, não é? Exato. Sírio-Libanês. E nós temos aqui um exemplo de um hospital público. Não estou nem falando do Orion, que é privado, que é particular. Estou falando do exemplo em Aparecida de Goiânia. Gestão. Que é gerido por uma iniciativa privada, que tem dado muito certo, os contratos são melhores com os servidores, a carga horária é muito melhor planejada, ou seja, você coloca pessoas que têm um histórico de excelência, né? Você tem a humanização na área de atuação, Theo. Ninguém melhor para entender de saúde do que pessoas oriundas da saúde. Que médicos, tem experiência na gestão, que tem experiência no atendimento, na humanização, como você bem colocou. Agora coloca pessoas, só porque é conchavo político, a pessoa não entende absolutamente nada de gestão e a gente vê o caos que está na saúde. Falta médico, falta enfermeiro, os atendentes atendem mal a população, que é uma outra reclamação, porque na grande maioria são pessoas que são colocadas lá por vereadores, por deputados, né, que não entendem que o papel do servidor, o nome já está falando, ele tem que servir ao público, né? Ele tem que servir com excelência, tratar bem, com educação. Uma grande reclamação, uma grande parte das reclamações é com relação àquela pessoa que está no balcão, não passa uma informação com precisão, não é educado, normalmente são tratamentos grosseiros. Agora pensa, você chega com seu filhinho lá, bebê, com febre, você está preocupado com seu bebê, sua situação emocional não está boa, aí vem um servidor, te dá patada, não te atende, grita com você. Então isso gera o quê? Todo esse estado de caos que nós vivenciamos. Exatamente. E infelizmente o nosso prefeito não tomam atitudes que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo. Ao contrário, ele vai na contramão, vários contratos de médicos foram cancelados, porque o médico não quer renovar o contrato. Sim, exato. Quer ir por um caminho que a história mostra que não deu certo. Quer dizer, é um prefeito. Nós estamos partindo para o final, mas eu quero trazer 2 pontos aqui importantes. O primeiro é a revitalização do centro de Goiânia. Eu estive há uns 4 meses atrás, estive em Vitória, no Espírito Santo, e o centro de Vitória está passando pelo mesmo processo de degradação que o centro de Goiânia. Ou seja, o poder público que ali estava migrou-se dali e automaticamente aquela valorização do centro deixou de existir e criou-se a teoria da janela quebrada. É o que nós vemos hoje no centro de Goiânia. O centro de Goiânia, que era pujante, um comércio pujante, hoje você não consegue ver mais isso. Antigamente, no início que eu vim morar para cá, todo mundo queria. É claro, você tem o advento da internet, você tem o advento da pulverização dos comércios nas regiões, mas eu não falo que era um glamour, mas parece que tinha algo diferente. Você vai, vou no centro comprar um sapato, né? Hoje você não consegue ver mais isso. Primeiro, com essa vergonha desse BRT, que para mim já é um processo, já vai nascer morto. Nós vamos ter que precisar de um outro projeto
de mobilidade urbana em Goiânia. E não é metrô, gente, desculpa, não é metrô, é muito caro. Para você, 1 quilômetro de metrô é mas eu vou ter que muito divergir caro. você, Théo. Né? Você que conhece grandes cidades, Goiânia já passou já está perdendo a janela de oportunidade, o lapso temporal, de começar a fazer as obras de metrô. Sim. Nós precisamos de um transporte público com eficiência. E aí eu vou ter que divergir de você. O metrô é a solução. Talvez, claro, pela demora de se construir, pelos altos custos, mas é a solução mais viável. Mas isso, por exemplo, se você pegar o metrô da região norte para a região sul, ótimo. Não, mas você pode fazer norte, sul, leste, oeste. Começa com os principais eixos, onde você tem as grandes concentrações de pessoas que trabalham e os grandes centros populacionais. Sim. E você tem que fazer essa ligação que hoje, via terrestre, você sabe que é um caos. Às vezes você demora 2 horas para sair da região noroeste para chegar aqui do outro lado da cidade. Sim. Tem pessoas que têm que pegar 3 ônibus, meu amigo. Você sabe disso. Ela pega do bairro até o terminal lá que liga no eixo, aí desce em algum lugar do eixo para pegar outro ônibus para ir no lugar que ela trabalha. Você sabe muito bem, tem pessoas que saem de casa às 6 horas da manhã para chegar às 8 no trabalho. E quando chega? Sofrível, quando chega. Sofrível. 2 horas para ir e 2 horas, às vezes, mais para voltar. 4 horas no trânsito. Olha a improdutividade. A pessoa já chega no local de trabalho cansada, estressada, exaurida. Não vai produzir. Ela tem que vir em pé no ônibus, porque é um ônibus de péssima qualidade. Agora colocaram uns ônibusinhos bonitinhos, né? Elétricos, com ar-condicionado, bacana. Mas você vê a grande maioria da população sofre com o transporte público. Então, nesse sentido só que eu divido. Eu entendo que Goiânia, por ser uma capital pujante, que cresce, que atrai negócios, e a região metropolitana, Aparecida, foi uma das cidades que mais cresceu, né, em termos de abertura de empresas, de negócios. Então, você tem que criar alternativas. Ah, mas não justifica a quantidade de habitantes, 1.600.000, 1.700.000. Mas é obra para 5, 6 anos, cara. Pelo crescimento populacional, crescimento de empresa. Né? Goiânia já merece um pensamento com muito mais carinho nessa questão dessa alternativa do transporte. Assim, quando eu falo isso, eu falo mais da questão da organização. Porque, veja só, quando nasceu o BRT? Nem sei quantos anos. Antes da Copa, de 2014. E até hoje, nós estamos em 2024, isso nós estamos falando de superfície. Ele não está pronto ainda. Ou seja, ele já vai nascer com um estudo defasado. Quando começar a ser implementado, e a gente não sabe nem quando, né, que isso vai acontecer, já vai estar defasado no tempo e no espaço. Exatamente. Por isso que eu volto a bater na tecla. Nós temos que pensar para frente. Nós temos que pensar no futuro. Porque daqui a pouco vai chegar num ponto que a instalação do metrô vai ser tão caótica que aí a relação com os benefícios. Então tem que pensar agora para daqui 5 anos nós tirarmos uma grande parte da população, né, botar tudo subterrâneo, que o trânsito vai fluir melhor, as pessoas vão se deslocar com muito mais qualidade, com menor tempo. Você conhece o metrô? Quem conhece o metrô aí sabe do que nós estamos falando. Então o metrô eu vejo assim, urgentemente fazer estudos sérios, corretos, nada de superfaturamento, aquelas obras suntuosas, né? Vamos pegar modelos que estão dando certo. Pega o modelo de São Paulo, Brasília deu muito certo. Sim. Né? Que liga o plano piloto às cidades satélites, o Distrito Federal todo. Deu muito certo, foi construído há muitos anos atrás e hoje já se criou a cultura. Hoje você vê pessoas de terno, pessoas indo trabalhar nas autarquias, nos bancos, sem a utilização dos veículos, que desafoga com certeza o trânsito. Então deve ser pensado com carinho e trazer benefícios para a população. E interessante a gente falando do centro, eu conversei com um pessoal do CREA, né, ali da presidência do CREA, e eu fiz uma pergunta assim para ele. Eu falei assim, fulano, né, vou falar o nome que não vai ter problema com Lamartine. Inclusive estou te convidando, Lamartine, para vir. Nós vamos discutir a questão, quero discutir com você que é do CREA, vamos discutir aqui a revitalização do centro. Perguntei para ele, chamaram vocês para nesse debate, nessa roda de conversa para discutir sobre isso? Não chamaram. Ou seja, qual é a entidade representativa que desenvolve projetos na área de arquitetura e urbanismo no município, no estado? O CREA. É você fazer algo na área da medicina sem chamar o conselho de medicina. Ou seja, para você ver que existe aquilo que nós voltamos a falar, né? Quando você chega para um gestor sem rabo preso, você consegue ter autonomia e falar, fulano, vem cá,
Vamos conversar aqui. Vamos conversar. Você é Qual do que é a sua CREA? opinião? Especialista. Isso aqui, você. Reúne aí uma comissão de engenheiros, de arquitetos, né, Urbanistas, de né? urbanistas, porque eles estão ali. Vão vir N, as ideias mais simples, as ideias mais mirabolantes, mas vai chegar um momento que vai falar, ó, a gente tira isso daqui, a gente coloca isso aqui, você vai ajeitando. E assim, eu não vejo, pelo menos pelo que eu estou vendo, sem chamar esses profissionais, sem chamar essas classes que fazem o comércio, o poder público, o pessoal do CREA, o pessoal da mobilidade, que são as pessoas que ali estão, que são os atores, né, envolvidos, né? envolvidos ali, se não chamarem eles para fazer parte desse processo, eu não vejo futuro em relação ao processo de revitalização do centro. Para mim, primeiro, nós temos um problema crônico. Nós estamos criando uma Cracolândia no centro de Goiânia e as pessoas não estão percebendo. No centro e na matriz lá de Campinas. Exatamente. Aí nós temos a possibilidade de pensar que se trata de mais uma obra marqueteira visando eleições. Vamos revitalizar, vamos fazer bonito o centro e tal, mas espera aí, vamos trazer na prática aqui. Trouxe quem realmente entende? Não. Trouxe quem está lá no dia a dia? Não. Como que você vai construir se você não envolve os atores que serão os maiores beneficiados e são os maiores interessados na revitalização? Como que você vai construir um projeto deixando essas pessoas de fora? Aí a gente pode ter o direito de pensar, olha, só se trata de mais uma obra marqueteira, já pensando na eleição agora municipal. Exato. E, infelizmente, nos leva e nos dá o direito de pensar assim. Exato, exato. Agora eu quero, pra gente encerrar esse assunto, né? Eleições 2024 para Prefeitura de Goiânia. Nós temos aí 5 grandes players, né? Atores aí, são players aí no cenário. O que você tem visto? O que você tem analisado? O que você tem acompanhado? É o famoso assim, nós vamos fazer a nossa bolsa de apostas aqui agora, tá? Diante dos personagens que estão aí, aqueles que já lançaram, aqueles que não lançaram, quais são as perspectivas? Quando a gente vai fazer uma análise futura, a gente tem que, primeiro, entender um pouco do contexto, trazer um pouco do passado recente, ver como você colocou os players que estão se colocando à disposição do processo eleitoral. Eu tenho uma preocupação muito grande, Theo. Nós sabemos que a polarização em nível federal, ela está se replicando em vários municípios e Goiânia não está fora disso daí, não. Então nós temos aqui a polarização entre a esquerda, capitaneada pela deputada Corse, né, que é o ícone do PT hoje e é a candidata da esquerda. E o que me preocupa é essa pulverização de alguns players que se dizem de direita, de conservadores de direita. O Vanderlan, Sandro Mabel, apesar de que alguns a gente nem pode saber se é de direita mesmo ou não, né, mas eles se colocam, né, num aspecto aí de centro-direita. Eu não tenho dúvidas de que o Gustavo Gayer vai para o segundo turno. Eu não tenho dúvidas disso. Até porque estamos trabalhando firmemente para que isso aconteça. Com certeza vai ter um apoio dobrado, já teve o apoio declarado do nosso presidente, do presidente Bolsonaro, tem o apoio incondicional do partido, né, do próprio presidente estadual, o senador Wilder Moraes, né? Senador Wilder, tem o apoio, né, do próprio partido, as suas decisões, o trabalho que ele tem realizado no Congresso, especificamente na Câmara de Deputados, tem credenciado o Gustavo para o segundo turno. O que me preocupa é trazendo, bem na última eleição recente que nós tivemos para governo do Estado, em que nós tivemos, né, o deputado Vitor Hugo, que era o candidato do Bolsonaro, e o Mendanha, que também saiu candidato, né? E aí houve aquela dispersão de votos, acabou com a reeleição do atual governador Caiado, que não era, à época das eleições, o nosso candidato. Todos nós sabíamos que o nosso candidato era o Vitor Hugo, porque era o candidato presidente. Então, assim, o que me preocupa é isso. Por quê? Historicamente, nós sabemos que a esquerda sempre teve ali os seus 20%, 25% de votos cativos. Isso aí a gente tem essa certeza. Pelo menos 20% vai ter. O centro é que vai acabar decidindo. É o fiel da balança. O fiel da balança. E nessa decisão do centro, nessa pulverização, é que me preocupa. Mas eu tenho, assim, muita convicção de que a polarização vai acontecer aqui em Goiânia e nós teremos no segundo turno, muito provavelmente, claro que eleição, muitas coisas mudam, né? Mas se as coisas continuarem
se desenhando, aí, se descortinando como estão, eu acredito muito no segundo turno envolvendo o nosso candidato Gustavo Gayer e a candidata oposicionista da esquerda. E acredito que aí sim, a partir daí, nós precisamos juntar forças, né, sem conchavos, sem promessas políticas, de cargos, nada, mas por alinhamento de ideologias, alinhamento de pautas, fortalecermos o Gustavo, que é sim o candidato natural da direita, dos conservadores de Goiânia, para levá-lo ao sucesso e ele ser eleito, né, e ter sucesso nas próximas eleições. Mas eu ainda tenho uma certa preocupação. Eu não sei se o Sandro Mabel realmente vai vir com força, se o governador vai apoiá-lo. O governador está numa sinuca de bico também. Sim, sim. Ele já pretende lançar o seu nome, né? E todos nós sabemos, né? Como pré-candidato às futuras eleições presidenciais. Ele alinhou-se novamente com o Bolsonaro, depois de todas aquelas... É interessante, né? Porque assim, você pega... Eu tive num encontro do PL, no qual o presidente Bolsonaro esteve... E que o governador estava lá. Mesmo né? E ele tinha acabado, acho que naquela semana ele tinha acabado de lançar Sandro Mabel como o candidato apoiado por ele, né? E acho que 15 dias atrás, o governador ele estava em Ribeirão Preto junto com o Bolsonaro. E semana passada, o governador estava lá com o Magno Malta e o Bolsonaro lá no hospital. Então, assim, eu penso o seguinte, nós temos aqui de 20% a 25% de 20% de esquerdistas. Fato. Nós temos 20% de realmente bolsonaristas. Conservadores, direita raiz. Aí nós temos ali mais uns 20% que nós podemos colocar ali, pegando os números das últimas eleições, de vanderlandistas, vamos criar esse termo agora. Temos mais uns 20% de caiadistas. Então nós estamos pulverizando em 80% aqui o eleitorado. E nós temos aí os 20% restantes de marconistas, dos iristas, né, dessa galera. Então a gente vê que estão sem candidato. Exatamente. Então é esse pessoal aqui, esses 20 que estão faltando, que vão fazer o fiel da balança para um segundo turno. Porque a minha visão é muito simples. O segundo turno vai dar Gustavo Gayer e Adriana Corsi. Isso para mim é fato. Para mim também. Tá? Só que nós temos a minha visão. A galera do Mabel, tá? Os 20% do caiadista, eu acredito que 80% vão para a direita, sem sombra de dúvida. Sim, por Gustavo. A minha preocupação está nos outros 20% do Vanderlan, que são mais de centro, que muitos dali não vão para o lado do Gaia, vão para o lado da Adriana. E muitos ali vão deixar de votar por picuinha. Eu acredito nisso. Tá? Nós vamos ter uma abstenção. Exatamente. Eu acredito histórica. Eu acredito que num segundo turno, a nossa abstenção vai ser um pouco menor. Porque nós vamos ter que escolher. Ter que escolher. Sim, ou nós queremos um novo, ou nós vamos replicar Goiânia, porque nós temos 75% o cidadão goianiense é conservador, por né? natureza. Agora, a minha maior preocupação está nesse primeiro turno. Nesses 20%. Né, que se dizem limpinhos. Eu não vou me envolver. Foi o que aconteceu nas eleições de 2022. Né? E partindo para o final... Isentões. Partindo para o final, 2026. E aí? Quais são as perspectivas para o nosso país em 2026? Estão que você vislumbra? Tentando de todo jeito manter o presidente Bolsonaro inelegível. Usando todos os artifícios ilegais, inconstitucionais, usando enfim, tudo que é possível e impossível ser feito à margem, ao arrepio da lei, para mantê-lo inelegível. Eu acredito que se esse processo não se reverter, e aqui eu quero fazer um outro parênteses, louvar a atitude dos deputados e senadores, dos quais o Gaia fez parte, daquela comitiva que foi aos Estados Unidos. Sim. Porque isso está dando... Não sei se você sabe que aconteceu a mesma coisa no Uruguai. Um candidato à presidência do Uruguai fez um debate, uma crítica ao seu opositor. Ele foi considerado um propagador de... Igualzinho aconteceu no Brasil. Fake news, se tornou inelegível, etc. e tal. Ele fez o que agora, graças a Deus, os parlamentares estão fazendo. Ele foi na Corte Interamericana de Direitos Humanos, teve o seu processo na Corte revisto, não sei se você sabe disso. O processo dele do Uruguai, porque o Brasil ele é signatário, né, dos acordos internacionais. O governo do Uruguai teve que anular a sentença condenatória, que foi feito um processo completamente ilegal à margem da lei. Isso.
voltou o cidadão a sua elegibilidade, que ele tinha perdido por 8, 10 anos, não sei, não me recordo, voltou a ser um cidadão com todos os seus direitos políticos e, mais do que isso, o governo teve que indenizá-lo em, acho que 50, 60 mil dólares, ou seja, reconheceu que houve um erro processual. Tudo que esse candidato a presidente do Uruguai fez, agora os parlamentares entenderam o caminho das pedras e estão fazendo a mesma coisa. Levaram uma quantidade ilimitada, né, de provas do que está acontecendo no Brasil e assim, a imagem emblemática, que inclusive rodou o mundo inteiro, foi daquela deputada que me fugiu o nome dela, com a foto do ministro, e ela afirma o seguinte, que no Brasil hoje existe um condenado na presidência e um ditador na Suprema Corte. Então, essa frase assim me chamou muita atenção. E quais serão os próximos passos? Se essa Corte Interamericana entender que houve, e nós sabemos que houve, um processo ilegal, indevido, prisões arbitrárias, jornalistas cerceados, censura, restrição à nossa liberdade de imprensa e de fala, enfim, se for comprovado tudo aquilo que nós já sabemos, e que provas são, né, incalculáveis, provas sobradas, né, como disse a ministra na condenação do Lula, né, tudo leva a crer que o Brasil vai ter que voltar atrás e vai ter que fazer exatamente o que o governo uruguaio fez. Até mesmo porque existe uma jurisprudência. Vai ter que se retratar, vai ter que anular todos esses processos, todos os patriotas que foram presos de forma ilegal serão soltos, absolvidos, indenizados. Infelizmente somos nós que vamos ter que pagar, porque o governo não tem dinheiro somos nós que produzimos. Mas enfim, só deles serem soltos, absolvidos, né? E aqui eu quero fazer aqui uma propaganda da Associação das Famílias que estão presas lá, né, das FAV. Nós estamos com um projeto, já foi com o senador Mourão, e nós estamos com outro projeto, recolhendo assinaturas, um projeto de iniciativa popular, para pedir anistia ampla geral para todos os presos políticos no Brasil. Tem um site? Tem o site, ASFAV, Associação das Famílias Vítimas da Prisão. É só acessar o site, no Instagram lá tem um protocolozinho, você assina, coloca lá o seu CPF. CPF é o título de eleitor, agora não me lembro o que tem que colocar lá, para ajudar nesse projeto. Ah, mas o Mourão fez. Quanto mais projeto nós tivermos, mais pressão a gente vai exercer. Né? E para finalizar, assistam a audiência pública que aconteceu essa semana, que envolveu os advogados dos presos políticos. Dr. Ezequiel fez eu coloquei no meu Instagram, coloquei lá para vocês assistirem. Vai direto lá na associação, entra no meu Instagram lá, Dr. Ezequiel, na fala dele na audiência pública. Ele fala abertamente e acusa de traidores, porque a Constituição, quando foi promulgada, Dr. Ulisses Guimarães falou, né, que foi o presidente da Assembleia Constituinte de 88. Você pode discordar da Constituição? Pode. Você pode criticar? Pode. Mas deixar de cumpri-la jamais. E é traidor da pátria todo aquele que rasga a Constituição, prende patriotas, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, o doutor Ulisses falou em 88. Então, esse doutor Ezequiel, que é um dos advogados dos presos políticos, ele nomina os ministros da Suprema Corte, ele nomina OAB, enfim, todos os envolvidos, a polícia de Brasília, que prendeu sem ser crime em flagrante, sem ter um mandato judicial, prendeu todo mundo, enfim. Ele nomina todos os responsáveis pela ditadura que foi promovida no Brasil. Assistam, apoiem esse projeto, porque o que nós temos hoje no Brasil é uma ditadura. Gente, assim, finalizando, parabéns, Paulo Figueiredo. Um dos exilados políticos, um jornalista que foi retirado todos os seus acessos, está lá, e ele é um dos interlocutores, né, ali no Congresso, conversando ali com os senadores, né, e os nossos congressistas. Eu falo para você, eu não estou vendo uma qualidade técnica dos nossos congressistas que foram para lá. Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, que é o nosso representante aqui do nosso estado, Bia Kiss, Eduardo Bolsonaro, Girão, Marcel Van Hatten, né? Assim, Magno Malta era para ir, mas não foi porque ele estava. E assim, a Ditônia, né? A Carol Ditônia, são pessoas que realmente você vê que eles sabem o que eles estão falando, diferente da outra comissão que foi lá para falar que, né? Mentiras, né? Parabéns. Nós precisamos de congressistas assim, tá? Nossa cidade, pessoas precisam de pessoas assim como você,
nosso, quem sabe, futuro prefeito. Quem sabe não, nosso futuro prefeito Gustavo Gaia. Não, posso te corrigir? Pode. Futuro não. Próximo. Futuro a gente não sabe é quando. Próximo. Nosso próximo prefeito. É coisa aí. Gente, chegamos ao final. Jennifer. Que prazer, Theo. Prazer em Você vê que a revê-lo, gente viu? conversa de política, tem muita a conversa vai fluindo, a gente vai passo de um assunto, passo para o outro, e de repente a gente começou sabendo que era você, já terminamos lá no Congresso americano. Do nada, assim. Isso é bom. E para você que acompanhou esse episódio até agora, quero pedir um favor para você. Faz os 3C. Curta, comente, compartilhe. Vamos fazer com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas. Principalmente pessoas que moram aqui na nossa cidade, em Goiânia. Pessoas que moram no nosso estado, porque os assuntos que foram debatidos aqui, tragos pela excelência do Jennifer, são assuntos pertinentes à nossa vida, ao nosso cotidiano. Você que quer apoiar esse projeto, acesse aqui o link, acesse esse e-mail, manda um e-mail para a nossa assessoria, e você quer contribuir com o nosso Pix, esse aqui está o Pix, e contribua conosco. E que você possa nos aguardar no próximo episódio. Vem coisa boa aí, hein? Se eu fosse você, eu não ficava de fora. No mais, um grande abraço, porque aqui o papo é sem aspas.